Olá pessoal, aqui é o professor Felipe Bilharva e neste vídeo eu ensinarei a elaborar um teste de percepção utilizando o software PsychoPy, tendo como estímulo um dado sonoro. Então, basicamente nesse exercício, nós criaremos um teste de identificação com escolhas forçadas, em que o participante ouvirá a produção isolada de uma palavra e verá duas opções de resposta na tela do computador, sendo essas opções apresentadas tendo a sua representação ortográfica, certo? Vamos então à elaboração. Eu vou fazer uma apresentação bastante inicial, então eu peço um pouquinho de paciência àqueles que já tiverem alguns conhecimentos básicos sobre o software, certo? Quando nós abrimos o PsychoPy, geralmente esta janela é aberta. Nós queremos observar e trabalhar na Builder View, que é uma janela secundária em que nós não precisamos utilizar a linguagem de programação. Para isso, nós clicamos em View e depois Go to the Builder View. Pronto, esta é a tela com a qual nós iremos trabalhar na criação dos experimentos. Nós temos então três espaços principais nesta janela. Nós temos um espaço em que nós observamos detalhadamente a rotina que está sendo elaborada, um espaço de componentes, aqui à direita, em que nós inserimos as ferramentas que desejamos no experimento, e uma rotina de fluxo, em que nós observamos uma visão geral de todo o experimento. Tá? A rotina é cada uma das etapas que são inseridas nesse experimento. Então nós podemos ter, por exemplo, 3 rotinas, tendo um teste bastante simples. Uma rotina de apresentação, em que nós damos as instruções gerais, uma rotina de teste, propriamente, em que o participante vai oferecer as suas respostas ao experimento, e uma rotina de agradecimento e solicitação para que o participante feche o programa. Seriam 3 rotinas, 3 etapas na realização deste teste. É basicamente isso que nós vamos fazer. Bom, começando a trabalhar então com uma tela limpa no PsychoPy, a primeira coisa é fechar essa janela de trial, que sempre vem aberta aqui quando nós criamos um novo arquivo, certo? Agora sim temos a rotina, a janela de programa completamente limpa. Uma dica interessante, antes de mais nada, é nós clicarmos aqui na engrenagem, configurações do experimento, e em Data nós clicarmos em Save Excel File, tá? Se nós não fizermos isso, o programa vai gerar, lá quando os participantes realizarem o experimento, o programa vai gerar arquivos CSV, que podem ser abertos no Excel, mas que precisam ser convertidos para XLS, então é mais fácil nós clicarmos aqui em Save Excel File e ele vai criar adicionalmente um arquivo do Excel mais fácil de ser aberto. Então essa é uma primeira etapa. A segunda etapa importante é salvar este arquivo, e aí vem uma dica importante, tá pessoal? Nós precisamos salvar este arquivo na área de trabalho. Por quê? Porque o PsychoPy ele é muito sensível com relação à utilização de caracteres especiais, como pontuações e cedilha. Se ele se depara em alguma parte do caminho até a chegada ao arquivo, com alguma pasta que contenha um caractere especial, é bem possível e bem provável que ele não consiga realizar a leitura deste caminho. Então nós precisamos nos garantir, ter certeza de que o arquivo com o qual nós estamos trabalhando do PsychoPy não está inserido em nenhuma pasta que contenha caracteres especiais. Para isso, a maneira mais prática é criar uma pasta nova na área de trabalho, porque assim o caminho é encurtado. Eu criei então, aqui na área de trabalho, uma pasta chamada Material Oficina PsychoPy, não deixei nenhum espaço, não tenho nenhum caractere especial aqui. E dentro dessa pasta eu criei um exercício 1. Pronto, é aqui que eu soltarei então o meu arquivo. No nome do arquivo, da mesma forma, não utilizarei nenhum caractere especial. Então eu vou criar o nome exercício 1, sem acento, .psychopy. E salvo o meu arquivo aqui. Muito bem, isso é bastante importante. Vamos então começar a elaboração do experimento. A primeira rotina que eu quero inserir no programa é uma rotina de apresentação, em que eu agradeço a presença do participante e dou a ele algumas instruções mais gerais. Então, eu vou inserir uma rotina nova, clico em New, será aberta essa janela em que nós vamos colocar o nome da rotina. Eu vou colocar o nome apresentação, e aí a regra de ouro, né? Sem til, sem cedilha.
Vocês não precisam se preocupar que quando os textos que serão apresentados ao participante podem conter todos os caracteres especiais. Nós só não podemos ter esses caracteres nos caminhos e nos nomes dos elementos internos do programa, certo? Muito bem. Quando nós inserimos o nome, ele abre, então, aqui embaixo, uma opção para que nós possamos inserir esta rotina no caminho desejado. Como nós não temos nada, nós só temos uma opção de inserção, que vai ser aqui no meio desta primeira setinha. Então, nós viemos aqui e simplesmente clicamos, damos um clique na bolinha preta e será criada a primeira caixa, a caixa de apresentação. Dou um clique nesta caixa e aqui na minha rotina os campos estão limpos. É aqui que eu vou inserir, então, as etapas desta rotina. Basicamente, o que eu preciso neste momento é de dois componentes. Um componente textual, ou seja, o texto que vai ser apresentado ao participante, e um componente de comando, que no caso vai ser o teclado, para que o participante passe para a próxima tela. Vamos com o primeiro deles, que é o componente de texto. Muito bem. Temos aqui então uma caixa com várias configurações. Vamos passo a passo. No nome, nós podemos mudar esse nome que é apresentado aqui, ou podemos deixar o nome padrão, como estava ali, text. Este nome não pode ter o mesmo nome da rotina e também não deve conter caracteres especiais. Depois, start and stop. Esses são o tempo de entrada e de saída deste componente na tela. Se eu deixo o meu tempo start igual a 0, isso significa que quando esta janela, quando esta rotina for iniciada, o texto que eu estou criando vai ser automaticamente apresentado na tela. Se eu colocar 1 segundo ou 2 segundos, esse vai representar um delay. Após o início desta rotina, o texto será apresentado após 1 ou 2 segundos. Tá? O stop é o tempo final da apresentação deste estímulo. Se eu deixar como está aqui no default, em 1, este texto vai ficar na tela apenas 1 segundo e vai desaparecer. Tá? Para que isso não aconteça, eu vou deixar limpo, eu vou deixar em branco esta tela. Depois, nós temos algumas configurações aqui de formatação do texto, né? Cor, fonte, tamanho da letra. Por enquanto eu não vou mexer nisso. E aqui no texto, sim, eu posso apresentar o texto que vai aparecer na tela para o meu participante. Aqui os caracteres especiais estão permitidos. Então eu vou colocar um texto meio padrão, tá? Olá, obrigado por participar desta pesquisa. Na próxima tela, você receberá instruções sobre o funcionamento do teste. Vou dar 2 enters e vou dar o comando. Eu tenho que explicar para o meu participante o que ele precisa fazer para chegar na próxima tela. No caso, eu vou dizer ao meu participante que ele deve apertar a tecla espaço. Quando ele apertar a tecla espaço, ele vai passar para a próxima rotina. Então, aperte espaço para continuar. Ponto. Aqui ao lado direito eu vou deixar essa marcação como constante, eu não vou mexer nisso agora, e eu vou dar um OK. Pronto, temos então o nosso primeiro componente inserido nesta rotina. Componente textual, vocês podem observar aqui no eixo do tempo que essa barra azul prossegue indefinidamente, então este texto vai ficar na tela enquanto a rotina estiver ali presente. Enquanto o participante não apertar o espaço, este texto vai seguir na tela. Tenho agora que inserir a tecla de espaço para que a rotina seja terminada. Então aqui em componentes eu vou clicar em teclado. O nome do componente eu posso mudar ou não, no caso eu não vou mudar. Tempo de início 0, ou seja, o participante vai poder apertar o teclado, o espaço, desde o início da rotina. Tempo de término, deixo em branco, ele vai poder apertar o espaço a qualquer momento e essa rotina não será terminada. Deixo marcada esta opção Force End of Routine, ou seja, quando eu apertar o espaço, a rotina termina. E aqui nas chaves permitidas, eu vou deixar simplesmente o espaço. Limpo todas as demais. Deixo em constante.
e eu não mexo mais em nada nesta tela. Eu não preciso armazenar essa resposta, ou seja, o programa não precisa salvar esta opção lá no arquivo que vai ser gerado ao final do teste. Não importa para a gente que o programa salve isso, porque a única opção que o participante tem neste momento é apertar espaço. Clico em OK. Muito bem. Tem então uma primeira rotina com um texto e um teclado. Já posso fazer um primeiro teste para ver se tudo está funcionando. Salvei o que eu fiz até agora e eu vou aqui em cima neste botão circular e clico em Run Experiment. É possível que na primeira vez que vocês façam esse procedimento haja uma pequena demora até o início do experimento, então não se assustem. Algo que pode acontecer também é a janelinha, esta janela aqui de informações sobre o participante, ela vir aberta aqui embaixo, ela não aparecer automaticamente como aconteceu aqui, mas sim ela ficar minimizada lá embaixo. Então, sempre deem uma conferida caso esta janela não apareça automaticamente. Então, participante eu vou colocar aqui o nome teste, vou deixar sessão 01. Dou um OK e pronto. Tenho então o meu primeiro texto apresentado na tela. Vejam que ficou bem desconfigurado, né? Então, para que nós possamos fazer os ajustes, nós voltamos lá. Antes eu só vou testar, então vou apertar o espaço e pronto. A rotina foi finalizada. Se eu quiser manipular, alterar as configurações de uma rotina, eu posso fazer isso após o término da sua configuração inicial. Então, no caso, eu quero mudar o tamanho da letra. Então, eu vou clicar 2 vezes sobre esse ícone de texto e aquela janela vai ser aberta novamente. Aqui no Letter Height, eu percebi que a minha letra ficou muito grande. Então, eu vou reduzir esses valores, por exemplo, para 0.07. Dou um OK, salvo e testo mais uma vez. Nesta etapa nós estamos ainda, esta etapa é muito vinculada a uma metodologia de tentativa e erro, não tem muito como saber qual vai ser o valor adequado. Aqui para a gente já está perfeito, o texto está aparecendo na dimensão adequada. Pronto, finalizamos a nossa primeira rotina. Eu quero inserir uma segunda rotina em que eu apresento para o meu participante as configurações, quais são os procedimentos que ele deve realizar no teste, as instruções gerais. Então, crio uma nova rotina com o nome Instruções, sem til, sem cedilha. Ok. Agora eu posso escolher onde eu vou inserir esta nova rotina, se antes da apresentação ou após. Basta então eu dar um clique sobre a bolinha na posição desejada e pronto. A nova rotina vai ser inserida no nosso fluxo. É preciso sempre dar um clique na caixa rosa antes de começar a trabalhar, senão nós vamos inserir os componentes lá na rotina anterior, certo? E não é o que nós desejamos. Então, damos um clique na caixa rosa e pronto, temos uma tela em branco. Novamente, nós precisamos de 2 componentes, componente textual e, novamente, o teclado. Agora eu vou dizer para o meu participante quais são as instruções que ele deve obedecer ao realizar o teste. Então, em componentes, clico em texto e vou repetir as operações da primeira rotina. O nome eu vou deixar igual, tempo eu vou deixar 0, o tempo de término do componente eu vou deixar em branco. Aqui no tamanho da letra eu já vou configurar para 0.07, que eu sei que funciona melhor, e agora eu vou dar as instruções para o participante. Na próxima tela, você ouvirá uma produção, ou melhor, a produção de uma palavra, e verá 2 opções de resposta na tela do computador. Aperte. Eu vou colocar aqui como as teclas possíveis, as teclas F e J, F e K, tá? Essas vão ser as minhas teclas de resposta. Por que eu não vou colocar 1 e 2? Porque 1 e 2 são muito próximas aqui no teclado.
eu acho que o participante pode acabar se confundindo em algum momento e apertando uma tecla que ele não quer apertar por um acidente. Por isso eu prefiro usar as teclas de letras no teclado e selecionar duas teclas razoavelmente afastadas. Acho que isso facilita para o participante. O ideal é que durante o experimento, se nós estamos realizando esse experimento localmente, é que nós colhemos algumas etiquetas no teclado do computador, com os números 1 e 2, por exemplo, etiquetas coloridas. E aí nós podemos colocar aqui 1 e 2 como as opções adequadas. Isso facilita um pouco o processo. Bom, o que nos importa aqui é saber que eu vou utilizar F e K. Então, aperte F ou K para assinalar a opção desejada. Muito bem. Entretanto, eu ainda preciso dizer para o meu participante apertar o espaço, porque ainda estamos na rotina de instruções. Então, aperte espaço para iniciar o teste. Muito bem. Podemos deixar aqui constante e damos um OK. Temos o nosso texto, precisamos do nosso teclado. Então, componentes, teclado. Mesmo procedimento da rotina anterior, nome eu não vou mexer, vocês podem mexer se quiserem, só cuidem os caracteres aqui. Tempo de início 0, tempo de fim em branco, force end of routine marcado, e aqui nas allowed keys, deixem apenas o espaço. Só isso que nós vamos fazer por enquanto. Muito bem. Temos duas rotinas, então, textuais de instruções. Vamos agora ao principal elemento, a principal rotina do experimento, que é a rotina de teste. Vou inserir uma nova rotina, e eu vou dar o nome de teste. Vou inserir esta rotina após as instruções, vou clicar na caixa rosa e aqui eu tenho, então, uma tela em branco. Agora, eu preciso de 3 componentes. Um componente sonoro, que é o som que vai ser rodado para o meu participante, um componente textual, que são as duas representações ortográficas, F e K, que serão apresentadas na tela, e eu preciso do meu teclado com as teclas F e K ativadas, certo? Como eu vou fazer isso? Eu poderia criar um por um esses elementos, e eu vou fazer isso mais à frente, mas eu preciso dizer para o programa que ele deve repetir essa operação o número de vezes necessário para que todos os meus áudios sejam rodados, certo? Então, eu preciso que o programa ele vá na pasta de sons, pasta essa que eu já criei anteriormente, pasta de sons. No meu caso, eu tenho 10 estímulos sonoros. Eu preciso que o programa vá nesta pasta e busque cada um desses sons e rode cada um desses sons, certo? Para fazer isso, eu não vou criar aqui 10 rotinas diferentes, porque seria um trabalho muito grande, especialmente porque geralmente no teste de percepção nós temos muito mais estímulos do que 10. Então eu preciso criar uma vez a rotina e solicitar ao programa para ele voltar ao início e fazer esse procedimento de novo, até que toda a minha pasta de sons seja rodada, tá? Para auxiliar o programa nesse processo, eu vou criar uma pasta do Excel contendo todos os áudios o nome de todos os áudios que devem ser buscados, contendo qual é a resposta certa e esperada quando este áudio for rodado e contendo também quais serão os textos que serão apresentados na tela do computador, tá? Eu vou fazer tudo isso por meio de uma planilha do Excel simples. Então, eu vou criar uma nova planilha do Excel. Eu vou salvar esta planilha do Excel na mesma pasta que eu criei o programa, em que eu inseri o programa. Isso é fundamental para que o funcionamento ocorra. Então, material oficina PsychoPy, exercício 1. E aqui eu vou criar este arquivo do Excel que eu vou chamar de condições, sem tio, sem cedilha. Esta é a minha planilha de condições. Muito bem. Nesta planilha de condições, eu terei 4 colunas. Uma primeira coluna é a coluna de estímulo, sem acento. É importante que aqui nós também não utilizemos os caracteres especiais.
uma coluna que eu vou chamar de botões. Botões são as duas representações ortográficas que vão ser apresentadas na tela do computador. Vocês podem dar o nome que acharem melhor. Eu vou criar uma coluna chamada sons e eu vou criar uma coluna chamada resposta, em que eu digo para o programa qual é a resposta correta em cada um dos estímulos, certo? Na coluna estímulo, eu vou olhar lá na minha pasta de sons, que está inserida também dentro do exercício 1. Então aqui eu vou ter o arquivo do Excel, o arquivo do programa e a minha pasta de sons. Isso é fundamental para que o programa ocorra de uma maneira adequada. E eu vou então verificar o nome de cada um desses arquivos e vou inserindo lá na minha planilha do Excel, tá? Aqui eu tenho p_baba, aqui o P é o meu locutor e baba é o nome da produção realizada. Então, o primeiro estímulo vai ser baba. Nos botões, eu vou ter duas opções de resposta, tá? Aqui, no caso, eu estou investigando presença versus ausência do rótico. Então, eu tenho um par mínimo em que eu tenho uma palavra sem o rótico, outra palavra com o rótico. E eu quero que o meu participante selecione se a palavra que ele ouviu continha ou não o rótico. Então, eu vou ter uma opção, a opção F lá do meu teclado, que é baba, e uma outra opção que é barba. Vejam que eu já estou deixando um espaço entre essas duas palavras, porque o programa ele virá nessa coluna e pegará esse texto que aqui está e utilizará esse texto da maneira como aqui está lá na realização, na apresentação dos estímulos. Então aqui eu já deixo um espacinho entre essas duas palavras para que essas opções fiquem visualmente adequadas no momento de rodar o teste, certo? Próximo dado, barba. Eu vou manter as mesmas opções apresentadas anteriormente, na mesma ordem. Depois eu tenho boto. Eu tenho broto. Eu tenho cata e carta. Eu tenho cavo e cravo. Eu tenho dado e dado. Muito bem. Vou repetir a operação aqui para todos esses dados. Então, boto e broto. Cata e carta. Cavo e cravo, dado e dardo. Muito bem. Pronto. Tenho os meus botões. A próxima coluna é a coluna de sons. Nesta coluna de sons, eu estou dizendo para o programa, para o PsychoPy, que vá em uma pasta específica e rode os sons que lá estão. Então aqui, basicamente, eu vou indicar para o PsychoPy o caminho até chegar neste meu arquivo de som, tá? Eu poderia muito bem clicar com o botão direito, vir em propriedades, e aqui no local eu copiar e colar todo esse caminho, inserindo aqui o P dardo após esse espaço, tá? Mas eu não preciso fazer tudo isso. Por quê? Se o meu software, o arquivo do programa, do experimento que eu estou criando, está na mesma pasta da minha pasta de sons, eu não preciso copiar todo esse caminho. Eu posso oferecer ao programa simplesmente um atalho. Eu posso dizer que este arquivo está na pasta sons e lá ele deve buscar o arquivo p_baba. Certo? Muito bem. Então, no exercício 1, ele vai na pasta de sons e vai buscar p_baba. A barra que eu vou utilizar aqui é essa barra para frente, tá? Vocês devem, de preferência, utilizar esta barra e não a invertida. Por quê? Se vocês fizerem isso, utilizarem a barra invertida, ela vai funcionar normalmente se vocês forem rodar o software localmente. Então, se a pessoa sentar no teu computador e rodar o programa, deve funcionar tudo ok.
Entretanto, o PsychoPy, agora em 2020, lançou uma versão online, em que os experimentos podem ser criados localmente e podem ser rodados online. Essa ferramenta funciona muito bem, ela é muito eficiente, mas ela tem esse empecilho. Se você tiver utilizado a barra invertida, quando ele for rodar online, ele vai dar um erro e não vai funcionar. Então você precisa colocar esta barra aqui para frente, certo? Se você fizer isso, o seu software vai ler adequadamente os seus sons, tanto localmente quanto de forma remota. Então a melhor forma é deixar sempre com esta barra. Muito bem. Vou agora fazer o mesmo para todos os demais arquivos. No meu caso, o Excel já prevê o padrão e ele já autocompleta. Então eu tenho sons P barba, sons P boto e assim por diante. Perfeito. Agora eu preciso dizer para o PsychoPy qual é a resposta certa em cada um desses estímulos, certo? Então, quando o estímulo for baba, os botões apresentados serão baba e barba. A opção correta é F. Então eu preciso dizer ao programa que a resposta correta é F. Em barba, a opção correta é K. Em boto, F. Em broto, K. Em cata, F. Em carta, K. F. K, F, K. Muito bem. Tenho meu arquivo de condições adequadamente preenchido. Prestem bastante atenção aqui nos nomes das colunas, vejam se vocês não cometeram nenhum erro ortográfico, da mesma forma, nenhum erro de digitação, da mesma forma no nome dos arquivos e também nessas configurações, tá? Tendo esse cuidado, vocês evitam erros fatais que vão fechar o programa mais para frente. Tudo conferido, tudo correto, eu posso minimizar essa janela, posso deixá-la aberta, não tem problema algum. E eu vou lá, então, preencher agora a minha rotina teste. Então, como eu disse anteriormente, nós teremos 3 componentes, um componente de áudio. A janela será aberta, ela é muito parecida com as demais, com as quais nós trabalhamos até agora. O nome eu posso ou não alterar, eu não vou alterar. Tempo de início 0, ou seja, o áudio vai ser rodado logo após o início da tela, da rotina, tá? Se vocês quiserem dar um tempinho a mais para o participante, podem aumentar esse áudio aqui. Tempo de interrupção, deixo em branco. E aqui eu vou informar na célula som, eu vou informar ao programa qual é o som que ele deve tocar, tá? No lugar de informar um por um, como eu tinha dito para vocês, eu vou mandar o programa ir na minha planilha do Excel, na coluna sons e buscar cada um desses 10 áudios que aqui eu tenho. Então, basicamente, eu vou dizer ao programa ir na coluna sons e buscar os áudios. O comando para que o programa vá na coluna sons é cifrão. Quando eu uso o cifrão, eu estou dizendo vá na coluna sons. Aqui em constante, eu vou mudar para set every repeat. Por quê? Porque eu estou dizendo ao programa que cada vez que ele voltar para o início e rodar novamente aquela coluna, sons que ali estão, procurar os sons daquela coluna, ele deve fazer essa operação, ele deve mudar o arquivo que será buscado. Se eu deixar constante, ele vai sempre buscar o mesmo arquivo, ou ele vai realizar o procedimento somente uma vez, vai rodar somente um arquivo de áudio, e depois vai interromper o procedimento. Então, aqui é fundamental que nós coloquemos set every repeat. Confiram se essa opção está marcada, sincronizar o tempo de resposta com a tela, e cliquem em OK. Muito bem. Temos o componente de áudio já estabelecido. Próximo componente é o componente de texto. O nome é o texto 2, eu não preciso mexer aqui porque eu tenho somente um texto, não vou me confundir. Tempo de início 0, tempo de fim indefinido. Aqui eu posso deixar a extensão da letra 0.1, porque o texto aqui é menor, então ele não vai ter problemas de desconfiguração. E aqui eu vou colocar quais são as representações ortográficas que aparecerão na tela durante a realização do teste. Essas representações ortográficas eu já criei lá na minha planilha do Excel, aqui na coluna botões. Então, basicamente, eu vou dizer para o programa, vá na coluna botões e busque a opção desejada. Da mesma forma, eu tenho que clicar em Set Every Repeat, ou seja,
Realize o procedimento novamente a cada rodagem. Mude o arquivo que será apresentado. Mude os botões que serão apresentados. E clico em OK. Por fim, eu preciso do meu componente teclado para que o participante possa oferecer então as respostas ao experimento. Tempo inicial 0, tempo final em branco, forçar o fim da rotina sim, e aqui eu vou colocar as teclas que são permitidas. No caso, F, vírgula, K. São as duas teclas que nós configuramos lá no início do teste. Aqui eu posso deixar constante. Por quê? Porque durante todo o teste, sempre serão as teclas F e K que serão apresentadas. Tá? Agora vem o diferencial nesta etapa. Eu preciso armazenar a resposta correta. Por quê? Porque é fundamental que lá no meu arquivo do Excel, com as respostas do experimento, ele me diga se o participante clicou em F ou clicou em K. Tá? E mais do que isso, eu preciso dizer para o programa qual era a resposta esperada, qual era a resposta correta. Novamente, eu já fiz isso na minha planilha do Excel. Eu criei uma coluna resposta. Então, eu vou dizer ao programa, vá na coluna resposta e busque a opção correta. Essas duas opções devem estar marcadas e eu clico em OK. Muito bem, tenho então o meu teste já montado. Vou criar agora. Bom, antes da última rotina a ser realizada, eu tenho mais uma etapa que eu devo realizar aqui. Da maneira como está, o programa fará o procedimento apenas uma vez, ou seja, ele irá em uma das colunas do Excel, escolherá aleatoriamente um dos arquivos, rodará e encerrará o procedimento. Tá? Ele não vai percorrer todos os 10 sons, ele fará esse procedimento apenas uma vez. Para que eu explique para ele que quando ele chegar ao fim da rotina, ele deve voltar para o início e fazer novamente esse procedimento, eu vou criar agora uma ferramenta chamada loop. Então, eu insiro um loop e aqui eu devo clicar 2 vezes antes e após a rotina que eu quero repetir. Então, antes do teste eu dou um clique, após o teste eu dou mais um clique. Quando eu fizer isso, será aberta uma janela com as propriedades do loop. Eu tenho em primeiro lugar um nome, que eu posso ou não modificar. O tipo do loop eu seleciono neste momento. A seleção dos áudios será aleatorizada ou não? Será linear, sequencial. Eu posso escolher neste momento. Para mim, eu quero que seja aleatório. Número de repetições. Quantas vezes o programa deve rodar o conjunto de áudios? Da maneira como está agora, que é o default, ele vai rodar 5 vezes a minha planilha de áudios. Então, ele vai pegar os meus 10 experimentos e vai rodar 5 vezes cada um deles. Eu quero apenas uma vez. Essas duas opções nós não modificamos nada. E aqui nas conditions nós vamos dizer para o programa qual é o seu arquivo de condições. Daí nós vamos associar a nossa planilha do Excel ao software. Damos 2 cliques em condições e se está tudo ok, ele deve fazer essa leitura automática. Ou seja, ele vai dizer que lá na minha planilha do Excel eu tenho 10 condições com 4 parâmetros. Estímulos, botões, sons e resposta. Está tudo certinho, então eu dou um ok. O programa então vai criar este loop em torno do teste. Pronto, tudo certinho. Uma última etapa é a criação de uma rotina final de agradecimento, muito similar às duas primeiras que nós criamos, dizendo para o participante que o experimento acabou e que ele pode, então, descansar porque o teste foi finalizado. Ao criar uma rotina nova, eu clico na caixa rosa, percebo que está limpo aqui a guia de rotina e vou inserir 2 componentes. Um componente de texto, que vai ser exatamente igual aos 2 primeiros. Vou colocar um 0.07 aqui e vou dizer ao meu participante, pronto. O teste acabou. Agradecemos por sua participação. Aperte espaço para finalizar a pesquisa. Muito bem.
texto vai ser constante, clico em OK. Mais um componente de teclado, mesmo procedimento dos demais, em que eu vou deixar somente o espaço configurado. Quando o participante apertar espaço, o teste vai ser encerrado. Não preciso armazenar a resposta correta, porque a resposta correta sempre vai ser espaço. Perfeito. Se tudo está adequado, eu tenho, então, o meu experimento pronto. Vamos fazer o teste. Clico em Run, aguardo um pouquinho. Participante, eu vou colocar teste 1. E vamos avaliar se o programa está funcionando adequadamente, se o nosso experimento está funcionando adequadamente. Broto. Cavo. Cata. Carta. Dardo. Cravo. Barba. Baba. Dado. Boto. Pronto. Tudo funcionando corretamente. A resposta, o arquivo resposta, foi criado automaticamente na mesma pasta que nós havíamos criado, né, destinado a esse exercício. Será criada automaticamente uma pasta chamada Data, e lá dentro nós vamos verificar então que aqui está o nosso teste que acabamos de realizar. Vejam que tem uma versão em CSV, e como lá no início do experimento nós marcamos, né, para que o programa salvasse em Excel também um output, ele vai criar aqui esta planilha do Excel contendo todas as informações de resposta. Tem muitas informações aqui, vocês podem vê-las com calma na sequência, certo? Feito este procedimento, então o nosso experimento está criado e desenvolvido. Agradeço muito aos que ficaram até aqui, um grande abraço e até mais.